Boa tarde, muito boa tarde. Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo um vídeo novo no meu canal. E o tema de hoje é Rio de Janeiro, a cidade da corte e o bicentenário da chegada da corte ao Rio de Janeiro. Então, fique aí, não saia daí, que hoje você vai ficar por dentro da história. E eu começo aqui falando do Rio de Janeiro, a cidade da corte, em 200 anos da vinda da família real. No ano de 2008 foram realizadas as comemorações dos 200 anos da chegada da família real ao Brasil e sua subsequente fixação na cidade do Rio de Janeiro. Desde a chegada da corte, em março de 1808, a cidade sofreu enormes transformações, muitas delas geradas pela ação do príncipe regente Dom João. Atualmente, a cidade do Rio de Janeiro é a segunda maior metrópole do Brasil, atrás apenas de São Paulo, e a quarta da América Latina, com uma população estimada em 2008 em mais de 6 milhões de pessoas. Se considerarmos a região metropolitana, ou o Grande Rio, como é conhecido, a população salta para 14,3 milhões de pessoas. A cidade é dividida em 160 bairros, com 1.800.000 domicílios regulares permanentes. Cerca de 1,1 milhão de pessoas vivem nas 513 favelas contabilizadas pelo IBGE do censo em 2000. Popularmente batizada na Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro, que aparece na grande imprensa, contraditoriamente está associado à violência, ao tráfico de droga e ao descrédito das instituições públicas, em especial a polícia. Mas as autoridades e os moradores da capital brasileira do turismo esperam mudar essa imagem com a eleição do Cristo Redentor em 2007, com uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Uma das 7 maravilhas do mundo moderno e do Rio de Janeiro é o Cristo Redentor. Eu vou mostrar a foto para vocês. Vista aérea do Cristo Redentor e da Baía da Guanabara, 2003. O monumento do Cristo Redentor, eleito uma das 7 maravilhas do mundo, foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1931, na cidade do Rio de Janeiro. E também vou mostrar, a primeira foto vai ser do Rio de Janeiro que eu vou mostrar. A segunda foto vai ser do Chafariz no Jardim Botânico, cidade do Rio de Janeiro de 2006. Então primeiro vocês vão ver agora o Rio de Janeiro com a imagem do Cristo Redentor. Como é lindo a cidade do Rio de Janeiro. Maravilhoso! Cidade do Rio de Janeiro. E a segunda imagem é o Chafariz no Jardim Botânico, cidade do Rio de Janeiro, foto de 2006. E também vou mostrar a foto para vocês. Tela Largo do Carioca, de Nicolas Antoine, de 1816. Veja agora a tela Largo do Carioca. Viu aí, pessoal? Agora, continuando a leitura, vou estar falando aqui pouco mais que uma aldeia. Em 1808, São Sebastião do Rio de Janeiro era uma cidade de poucas ruas, não mais
que 50, 4 travessa e 19 largos. As edificações eram poucas e bastante pobres. Na época joanina, metade da população da cidade era constituída de escravos. Nas residências, os escravos e as escravas faziam de tudo, desde lavar a roupa e limpar a casa até vestir as senhoras. Como não havia água encanada, cabia também aos escravos buscar água nos chafarizes da cidade. Esses escravos eram conhecidos como aguadeiros. Por que os escravos eram conhecidos como aguadeiros? Porque eles buscavam água nos chafarizes, né, da cidade, né, porque não havia água encanada, e aí eles tinham que ir buscar água nos chafarizes, que é o único meio que eles tinham, de buscar a água. E eles foram conhecidos, né, esses buscadores de água ficaram conhecidos como aguadeiros. Outra tarefa feita pelos chamados tigre era recolher os excrementos das casas e levar para serem jogados no mar, em valas ou no mato. Com a chegada da família real, a pacata cidade de 50 mil habitantes transformou-se. Bailes, festas, produtos refinados vindos de fora e eventos culturais trouxeram para o Rio de Janeiro um pouco da agitação social das grandes cortes europeias. Vou mostrar para vocês a foto, duas fotos, né? Uma é da gravura O Colar de Ferro, Castigo dos Negros Fugitivo, de Jean Baptiste Negrete, 1834 a 1839. Essa é a primeira foto que vocês vão ver. A segunda foto é do Jantar no Brasil, litografia de Jean Baptiste Negrete, 1834 a 1839. Só um momento. Essa aqui mesmo. Essa é a primeira foto. Agora a segunda. Viu aí? Continuando. As residências da capital. Como que era as residências da capital? Quando a família real chegou ao Rio de Janeiro, a população da cidade saltou de cerca de 50 mil para quase 65 mil pessoas. Ou seja, aumentou 15 mil pessoas. Uma das primeiras providências tomadas pelas autoridades locais foi requisitar residência para acomodar os novos moradores. O príncipe Dom João e os funcionários mais ilustres se instalaram em edifícios oficiais, cedido pelo vice-rei do Brasil. Os demais visitantes foram acomodados em residência da cidade escolhida pelo governo. As casas requisitadas, em geral, eram sobrados de 2 ou mais andares, localizados no centro da cidade. Os andares térreos normalmente ficavam reservados para a acomodação de escravos e animais ou para a instalação de pequenos negócios, como armazéns e oficinas. As famílias habitavam os pavimentos superiores, onde podiam descansar protegidas do barulho e dos olhares dos curiosos, né, do Zé Povinho. E agora eu vou falar escravos de ganho e de aluguel. Na cidade, os proprietários procuravam ganhar dinheiro utilizando os escravos como negros de ganho e de aluguel. Os negros de ganho saíam às ruas e iam de porta em porta vendendo todo tipo de mercadoria, como aves, doces, frutas. No final do dia, os escravos dividiam com os senhores o dinheiro obtido com as vendas, né? Então, esse eram os escravos de ganho e de aluguel. Era aqueles que saíam de porta em porta vendendo aves,
doces e fruta. Né? Ou seja, na cidade, os proprietários procuravam ganhar dinheiro. Né? Os proprietários procuravam ganhar dinheiro. E a única forma que eles achavam de ganhar dinheiro era o quê? Utilizando os escravos como negros de ganho e aluguel. Os escravos de aluguel... Bom, eu falei dos escravos de ganho, que saía de porta em porta vendendo aves, doces e fruta. Esse é o escravo de ganho. Agora você vai saber quem eram, né, esses escravos de aluguel. E o que os escravos de aluguel faziam? Os escravos de aluguel eram alugados pelos senhores a outras pessoas. Ao final do período combinado, eram devolvidos aos seus donos. Entendeu? Então, os escravos de aluguel, eles eram alugados, né, pelos senhores a outras pessoas. Eles eram emprestados. Eles eram os escravos de aluguel, eles eram emprestados para outras pessoas. E ao final do período combinado, né, era tipo um contrato, né? Eles marcavam lá um período que depois que chegasse o dia, vamos supor, hoje, vou dar um exemplo, hoje é dia 10 de janeiro, um exemplo. Aí ele fala assim, olha, você vai ficar com os escravos, mas eu quero eles no dia 5 de outubro. Então no dia 5 de outubro tinha que devolver. Entendeu? Então os escravos de aluguel, eles eram emprestados para outras pessoas e depois, ao final do período combinado, que era combinado um período que eles podiam ficar com os escravos, depois que chegasse esse período combinado, tinha que devolver aos seus donos. Mesmo trabalhando nas ruas, os cativos não podiam usar chinelo ou sandália. Tinham de andar descalço, com os pés no chão. Ficava evidente sua condição de escravo. O vasto acervo de imagem da cidade do século XIX ilustra bem essa condição dos escravos. E as refeições na mesa da capital. No início do século XIX, a alimentação das casas da capital baseava-se em pescado, na carne seca, no feijão, na mandioca e nos doces. Mesmo as famílias de posse consumiam feijão preto, com carne seca e toucinho, com farinha de mandioca espalhada por cima em forma de pasta. A presença da corte ajudou a divulgar outros alimentos, entre os mais ricos, tais como o pão de trigo, os queijos holandeses e as saladas. Então a família real trouxe os talheres foram introduzidos no Brasil durante o século XVII. As casas nobres ostentavam muito deles, guardados, mas não usados. Nas refeições diárias, os dedos faziam, em geral, o papel dos talheres. Eles comiam com a mão. Com a chegada da corte, o hábito de comer com as mãos continuou em muitas famílias. Carlota Joaquina, esposa de Dom João, não escondia sua preferência em levar as tigelas de sopa diretamente à boca. Então é isso, gente. Agora eu vou falar do segundo tema para encerrar a gravação de hoje, que é o bicentenário da chegada da corte ao Rio de Janeiro. Historiadores do século XX demonstram que a transferência da corte não foi nada improvisada. Cogitada em diversas ocasiões, a mudança deve ser entendida de acordo com a política externa lusitana do período,
o reino optava pela neutralidade nos conflitos diplomáticos para evitar choques maiores com as duas principais potências políticas e militares da época, que é a França e a Inglaterra. A primeira desfrutava de poderio terrestre, enquanto a segunda gozava da supremacia marítima. A coligação com a Inglaterra é explicada basicamente pelo temor de um ataque às colônias, principalmente o Brasil, diante do poderio naval britânico. Os portugueses foram obrigados a agir rapidamente. Dom Rodrigo de Souza Coutinho foi chamado em 1807 a reintegrar o gabinete de Dom João como conselheiro de Estado. Ele defendia a tese de que Portugal dependia inteiramente do Brasil. Desde 1803, aliás, alertava para a necessidade de defesa contra os franceses. Os domínios portugueses corriam o risco de serem dilacerados entre França e Inglaterra caso uma postura pró-britânica não fosse assumida. Dom Rodrigo destacava a relevância da América portuguesa como a mais essencial parte da monarquia. Em hipótese de invasão francesa, existiria a certeza de ir em qualquer caso VAR, que é Vossa Alteza Real, criar no Brasil um grande império, a transferência da corte. Então foi com aval, Vossa Alteza Real, né? A Vossa Alteza Real, ela criou no Brasil um grande império. A transferência da corte para o futuro Conde de Linhares. Aparece como último recurso e associado à necessidade de defesa da soberania real. A opinião era compartilhada por outros estadistas, que eram períodos de maior iminência de invasão francesa, enunciavam tal ideia. Estava claro que na iminência de um ataque, a mudança seria a melhor opção para preservar o trono português. Então, por isso que a família real veio para o Rio de Janeiro, porque eles viram que a única maneira de eminência de um ataque, a única maneira era se mudar, né? Estava claro que na eminência de um ataque, a mudança para o Rio de Janeiro seria a melhor opção para preservar o trono português, independentemente do lado com o qual se fizesse aliança. Em julho de 1807, Napoleão Bonaparte insistiu para que o governo português prendesse e sequestrasse os bens dos súditos britânicos, fornecesse dinheiro para a sustentação da guerra, e juntasse suas forças navais à França Espanhola, e deu como prazo limite o dia 1 de setembro. A Inglaterra, por sua vez, estacionou navios diante da Lisboa, sufocando o comércio e ameaçando uma intervenção militar. As reuniões do Conselho de Estado português se intensificaram. Dom João de Almeida de Melo e Castro perguntava: valeriam a pena os terríveis golpes ao comércio, o retardo da correspondência com nossas colônias, para saciar a ambição e a animosidade da França? Ponto de pergunta. Melo e Castro, que havia sido embaixador de Portugal em Londres, observava a necessidade de o príncipe regente retirar-se para o Brasil, de modo a preservar a monarquia. Longe de ter sido uma fuga impensada, a transferência da sede do governo português para seus domínios americanos possibilitou a permanência do trono de Portugal nas mãos da Casa de Bragança. Do outro lado do Atlântico, inaugurou um novo momento da história do Brasil. Então, o que possibilitou a permanência do trono de português foi a transferência da sede do governo português para os seus domínios americanos. Tá? Vou mostrar para vocês a foto do embarque de Dom João para o Brasil, pintura de autor anônimo, sem data.
A chegada da corte. As comemorações do bicentenário da chegada da corte portuguesa no Brasil, em janeiro de 2008, motivaram a publicação de várias obras relacionadas ao assunto, ajudando a divulgar novas interpretações sobre a viagem e a figura do regente Dom João, né, que foi em 2008 que foi comemorado a chegada da família real ao Brasil, foi comemorado os seus foi comemorado os seus 200 anos, né? Motivaram a publicação de várias obras relacionadas ao assunto, ajudando a divulgar novas interpretações sobre a viagem e a figura do regente Dom João, a transferência da corte, tida como improvisada e atabalhoada, foi, como revelam as pesquisas, uma escolha planejada do governo português. Então a transferência da corte para o Rio de Janeiro foi uma escolha planejada do governo português, ok? Então, por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, já deixa seu like e até a próxima. Tchau!